Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Seja bem-vindo para a nossa última parte, da aula sobre projeto da rede de operações produtivas da disciplina de administração da produção. Bom, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado. Nós vamos para a última parte agora, que é bastante interessante, para que a gente possa estar, fechando esse ciclo desse tópico dentro dessa disciplina. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gestão da capacidade produtiva a longo prazo traz nessa quarta parte é descobrir o nível ótimo de capacidade que as empresas devem ter. Então, o custo médio de produção parece atingir o seu ponto mínimo no nível máximo da capacidade, mas a curva de custo médio real pode ser diferente da mostrada no gráfico por diversas razões. E quais são essas razões? Então a gente tem lá, primeiro, os custos fixos não são todos incorridos de uma vez quando a fábrica começa a operar. Em vez disso, ocorre em vários momentos à medida que o volume aumenta. Isto a torna mais descontínua a suave curva teórica de custo médio. Significa dizer o seguinte, se a gente pegar custo fixo de um escritório, por exemplo, energia, às vezes no início da capacidade eu não preciso de 3, 4 pessoas, 10, 20. Às vezes eu começo com 3, depois eu começo com mais 5, aí depois mais 10. Isso aí o custo fixo ele vai tendo um aumento de acordo com o volume que a sua empresa vai estar vendendo. Então, os níveis de produção podem ser aumentados acima da capacidade teórica da planta, através do uso de horas extras ou subcontratando temporariamente alguma parte do trabalho. Então, a gente pode mudar, é passível de você estar com uma produção onde chegou no limite da capacidade, mesmo fazendo 24 horas de produção, e você alugar a capacidade de outra empresa para que ela possa trabalhar para você também. Isso ocorre muito aonde? Na China, Então tem muita empresa que manda o projeto para a China, e aí a China, com a capacidade que eles têm, eles vão e produzem isso. Então a empresa está terceirizando parte da sua capacidade ou 100% da sua capacidade produtiva, dos seus produtos, É muito comum, você pega qualquer produto, na que você olha atrás, made in China, Porque a capacidade utilizada foi na China e nem sempre essa capacidade é da empresa, não foi a empresa que foi lá e construiu isso. Às vezes os chineses têm essa capacidade lá já instalada. Pode haver penalizações menos óbvias em custo ao operar a fábrica em níveis próximos ou acima de sua capacidade normal. Então, quando você está operando muito no limite da capacidade, qualquer solavanco, seja externo ou interno, pode ter uma penalidade. Então, nos níveis próximos, ele fala próximo ou acima. Quando está acima é pior ainda, porque aí realmente não pode acontecer nada para que essa operação continue. Então, a gente tem nesse próximo quadro as curvas de custo unitário para a fábrica com diferentes capacidades e a curva de custo unitário para esse tipo de fábrica, à medida que sua capacidade varia. Então, a gente tem ali no primeiro a curva do custo unitário real para uma fábrica de 600 unidades. Ela vai ter aquela curva ali onde ela vai encontrar lá na curva de custo unitário técnico da fábrica de 800 unidades. Então você vê, depois ela parte para 800 unidades, então você também começa a ter uma outra curva. Quando ela chega em 1000, ela tem uma outra curva. Reparem que essa linha de baixo, então, ela se altera ao nível quando essa curva a capacidade começa a mudar. Então nem sempre é interessante, dependendo de quanto a empresa quer crescer, quanto mais ela quer produzir, ela produzir mais. Às vezes, igual está ali a 800 unidades, está ok. Por quê? Porque quando eu começo a produzir, passo para 1000, a gente repara que essa curva ela tende a estar no nível mais alto do que a curva de 800 e a de 600 também. Então a decisão de produzir mais, nem sempre é interessante. Eu quero vender mais, cada vez mais. Depende do salto que você tem que dar. Então, às vezes, você chega no nível ótimo. E como é que você regula a demanda que você vai ter desse produto? Através do preço. Bom, ainda sobre nível ótimo de capacidade, então a gente tem a escala de capacidade produtiva e o equilíbrio demanda-capacidade. Então, unidades com grande capacidade produtiva também apresentam algumas desvantagens, quando a capacidade de operação está sendo alterada para atender a uma demanda que está mudando. Então, quando você está lá, a capacidade produtiva, ela já está próximo do nível,
e a demanda continua se alterando, às vezes você ter que alterar essa capacidade é bastante complicado. Temos também o balanceamento de capacidade, então. A vazão em todo o sistema será limitado pelo gargalo na rede de suprimentos. Então, toda a cadeia produtiva vai estar balanceada, né, pelo aquele gargalo que vai ter entre essa cadeia. Então, a gente repara, aquela história a corrente não é... a capacidade máxima de uma corrente de força é a do seu elo mais fraco. Realmente é, então aquilo ali se torna o gargalo. Bom, mas vamos falar então da determinação do momento de alteração da capacidade. Então, para decidir quando novas fábricas devem ser introduzidas, a empresa deve escolher uma posição entre as estratégias extremas que ela pode ter. Que estratégias são essas, professor? Bom, as estratégias extremas elas podem ser a capacidade antecipada da demanda. O que é isso? Programar a introdução de capacidade de formas que ela haja capacidade suficiente para atender a demanda prevista. Então, você sempre está com capacidade para atender a demanda, sempre com capacidade para atender a demanda. Ou seja, eu estou disponibilizando capacidade além da demanda. O outro que eu posso ter, a outra estratégia extrema, é acompanhar essa demanda. Então, a programação da introdução da capacidade de forma que a demanda sempre seja igual ao maior ou maior do que a capacidade. Então, o que acontece? Você, nesse caso, ou você disponibiliza mais capacidade e a curva vem se alterando até que seja alcançada essa capacidade disponibilizada, ou a curva vai se dando e você não consegue, toda vez que você começa a perder capacidade, aí você implanta. A figura a seguir, ela mostra muito disso, então, sobre essa estratégia. Então, notem que na parte de cima aí, a capacidade antecipa-se à demanda. Então, quando eu tenho capacidade antecipando a demanda, eu estou gastando mais introduzindo uma fábrica que nem sempre ela vai estar sendo usada 100%. E na parte de baixo, onde está a linha contínua, essa escadinha contínua aí que vocês estão vendo, a capacidade acompanha a demanda ao longo do tempo. Então, toda vez que a demanda aumenta, eu vou lá e coloco capacidade nesse caso. Então, uma alternativa é se antecipar a demanda, que tem o seu preço, mas depende, né, do que você está pretendendo, né, das suas previsões, né, se as suas previsões estão de acordo, então é legal você se antecipar, ou você espera que aumente a demanda e aí você aumenta a capacidade. Aumenta a demanda, aumenta a capacidade. Mas isso aí, a gente tem argumentos a favor, as estratégias puras de antecipação da capacidade da demanda e acompanhamento da demanda. Então, a estratégia de antecipação da demanda. Então, a gente tem, qual é a vantagem? A vantagem, sempre há capacidade suficiente para atender a demanda. Logo, a receita é maximizada e os clientes são satisfeitos. Ou seja, toda vez que o cliente busca, eu tenho para oferecer. Qual é a desvantagem? A utilização das fábricas sempre é relativamente baixa, logo, os custos são altos. Né? Então, principalmente o custo fixo, né? Eu tenho o custo fixo lá na minha operação. Imagina que eu tenho um custo fixo de 100 para produzir 50. Então, cada um desses está gastando, equivale a 2 o meu custo fixo. Se eu aumento para 100, aí é 1 por 1. Se eu aumento para 200, aí é meio. Então, o custo fixo ele vai diluindo a partir do momento que você está produzindo. Se você não produz, né, o custo fixo se mantém, então se torna muito caro. Às vezes tem uma capacidade já instalada ociosa. Mas, outra vantagem, na maior parte do tempo há um pulmão de capacidade, ou seja, uma sobra, que pode absorver demanda extra se as previsões foram pessimistas. Mas a sua desvantagem, você tem o risco de sobrecapacidade maiores ou mesmo permanentes, se a demanda não atingir os níveis previstos. Então, eu prevejo uma demanda, se eu estou com capacidade sobrando e essa demanda aumenta, show de bola. Mas se essa demanda cai mais ainda, sobra mais capacidade. Então nem sempre tem essa vantagem. Outra vantagem, quaisquer problemas na partida de novas unidades têm menor probabilidade de afetar o suprimento dos clientes. Então qualquer partida nas novas unidades, ela tem menor probabilidade porque eu sempre estou sobrando capacidade. Desvantagem, antecipação do desembolso de capital. Então eu coloco meu dinheiro numa capacidade nova, que talvez eu não vou usar 100%,
e ela vai ficar ociosa lá. Então, eu tenho, de um lado, sempre sobra para atender o meu cliente, se o meu cliente quiser. Do outro lado, eu tenho um investimento que eu fiz, mas continua parado. Lógico, né? Mas essa capacidade ociosa, eu não posso alugar para um terceiro? Se tiver um terceiro, é óbvio que você vai poder fazer isso aí, até para ajudar nos seus próprios custos, né? E à medida que isso vai passando, vai mudando. Vou dar um exemplo para vocês. A Chocolates Garoto, né, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, a Páscoa ela começa a ser feita imediatamente após a Páscoa que acabou, e você não tem uma capacidade produtiva para produzir uma Páscoa inteira. Então essa Páscoa inteira, quando eu falo Páscoa inteira, eu falo volume de chocolate. Ela tem que ser produzida ao longo de 12 meses. Então, mas para isso, a fábrica trabalha 100% de capacidade, dependendo da demanda que você preveu lá. Mas você tem que ter estoque para guardar isso. E aí ela tem um estoque refrigerado enorme, onde ela guarda os seus produtos. Bom, qual é o problema? Esses produtos eles vão enchendo mês a mês. Então, eu levo um ano para encher o galpão todo. E o que eu faço com aquela sobra? No caso dela, ela consegue estar alugando para terceiros. Então, no primeiro mês, ela pode alugar 11 avos, 11, 12 avos desse galpão. No segundo mês, 10, 12 avos. No terceiro, 10, 12 avos, né? Cestos, né? Depois eu tenho lá 9, 12 avos e por aí vai até que eu precise ocupar ele todo. Então ela consegue dividir, né, o faturamento que ela tem desse aluguel, ela consegue diluir nos seus custos e não tornar tão pesado assim. Bom, mas aí a gente ainda tem a estratégia de acompanhamento da demanda, que aí também você tem vantagem e desvantagem. Vou ler todas as vantagens, depois eu falo da desvantagem, que acho que fica melhor. Vantagem: sempre há demanda suficiente para manter as plantas funcionando a plena capacidade, sendo, portanto, minimizados os custos unitários. Então, bacana, sempre no 100%, por quê? Porque a demanda está sempre aumentando e aí eu acompanho. Aumenta, eu vou lá e eu faço mais capacidade. Então, minhas fábricas, elas produzem no 100% o tempo todo. Outra vantagem: problemas de sobrecapacidade são minimizados se as previsões foram otimistas. Então, eu fiz uma previsão muito otimista. E aí, minha capacidade, aí eu penso, né, eu vou ter que ter capacidade aqui, igual aquela escadinha. Mas aí eu chego no ponto em que isso não reverteu. E aí andou meio de lado lá a demanda. Eu não vou investir. Eu só invisto a partir do momento que a demanda pede isso. É adiado o desembolso de capital da fábrica. Então, eu espero a demanda aumentar, eu vou lá e fico adiante, seguro meu dinheiro. A partir do momento que eu acho que tem demanda suficiente, eu monto uma nova capacidade para que eu possa suprir aquela demanda. Mas quais são as desvantagens? Capacidade insuficiente para atender totalmente a demanda. Logo, redução das receitas e instalações dos clientes. Então, o que acontece? Sempre demanda, sempre eu estou deixando a desejar no mercado, porque eu produzo, por mais que eu produza 100%, eu ainda sempre espero para chegar na demanda. Então, geralmente, eu estou sempre deixando a desejar. Sem habilidade para aproveitar aumentos da demanda de curto prazo. Então, aquela demanda, quando ela tem uma curva, mas na hora que a curva se altera e ela sobe demais, o que acontece? Eu não consigo acompanhar isso, eu não tenho velocidade para acompanhar. E aí eu dou espaço para os meus concorrentes absorverem essa demanda. Risco de falta ainda pior se houver problemas de partida de novas unidades. Então, à medida que eu vou tentar dar o start nessa nova unidade, né, posso ter algum problema ali e tal, e a demanda continua subindo. O grande problema disso tudo é que você pode perder clientes para o seu concorrente. E clientes, quando ele experimenta o concorrente, ele pode gostar e pode não te procurar mais. Então tem que saber muito bem o que você está fazendo. Se você tiver um produto que ele é líder do mercado absoluto e não tem como alguém entrar, ou você tem um monopólio disso, aí sim fica muito mais fácil você fazer dessa forma. Mas você sempre pode fazer um ajuste com estoques. Então, a estratégia no contínuo entre as estratégias puras de antecipação e de acompanhamento pode ser implementada de forma que não sejam acumulados estoques. Então, elas, né, não é acumular estoque o tempo todo. Estoque sempre você vai ter um acúmulo, mas tem que ser pequeno. Toda a demanda de um período é satisfeita ou não pela atividade da produção no mesmo período. Então, o ideal é que se fique. Mas se sobrar, você vai poder usar um pouquinho. Como?
Essa figura explica melhor um pouquinho. Então, aí estão os ajustes. Então, o que acontece? Lá na hora que a gente vê, lá no início, quando eu parto lá e faço e tenho lá uma demanda de 400, você vê que na escadinha aí, eu tenho lá um saldo já acumulado lá de estoque. E aí, toda vez que essa demanda baixa, eu vou lá e uso o estoque. Aí eu faço estoque no outro período e uso no período seguinte. Faço estoque no período e uso no período seguinte. Faço estoque. Então, toda vez eu consigo ficar na média ali. Eu faço uma operação que ela tem uma a capacidade eu produzo um pouco mais, mas à medida que a demanda vai subindo, eu não preciso logo de cara já partir para um próximo. Eu uso aquele estoquezinho que eu fiz para estar agregando e às vezes poder estar retardando quanto mais uma nova fábrica, né, que demanda investimento e por aí vai. Bom, mas como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Bom, vantagens de ajustes com estoque. Toda a demanda é satisfeita, logo os clientes estão satisfeitos e as receitas são maximizadas. Cliente satisfeito, você vende tudo que você tem. Outra vantagem, a utilização de capacidade é alta e, portanto, os custos são baixos. Né? A capacidade quase 100%, porque você produz um 100% e sobra estoque. E aí você vai e usa esse estoque logo em seguida. Muitos picos de demanda de curto prazo podem ser atendidos com base no estoque. Então, deu aquele pico, eu tenho estoque, eu supro rapidamente, aproveitando aquilo, faço uma capacidade que vai me gerar uma sobra de estoque novamente, e aí eu continuo usando e por aí vai. Desvantagens. Eu tenho o custo dos estoques em termos de necessidade de capital de giro pode ser alto. E isso é especialmente sério em momentos em que a empresa precisa de fundos para investimentos em capital. Então você pensa, né? Todo estoque ele gera custo. Então, dependendo do tamanho desse estoque que você fizer, se ele for mal feito e ficar muito grande, você pode incorrer em mais custos para a sua empresa ainda. Outra desvantagem, risco de deterioração do produto e obsolescência. Então, aquele estoque lá, ele pode rapidamente ser substituído por um outro produto e aquilo lá fica obsoleto e não conseguir vender. Então, tem que ser bem ajustado isso para ter o menor estoque possível. Análise do ponto de equilíbrio, então, para a expansão da capacidade. Eu tenho uma visão alternativa sobre a expansão da capacidade baseada no ponto de equilíbrio. Pode ser obtida examinando as consequências nos custos em virtude da adição de incrementos de capacidade. E aí, isso vai incorrer repetidamente em custos fixos. Pode aumentar os custos totais acima da receita. Então essa figura aí ela vem trazer, né? Então ela está escrito ali, eu tenho os pontos de quebra dos custos fixos. Então eu tenho um custo fixo, chega um ponto que eu altero esse custo fixo, dependendo do volume de produção. Então eu tenho a linha contínua aí na diagonal, onde são as receitas, que ela vai subindo o tempo todo, e tem os custos totais, porque toda vez que eu dou um salto de capacidade, eu altero um pouco dos custos. E aí depois eu vou diluindo ele ao longo do tempo. Salto de novo, diluo ao longo do tempo. Então o ponto de equilíbrio nesse caso, ele fica sempre se alternando à medida que a curva vai subindo, à medida que o volume de produção vai aumentando. E aí eu tenho a análise do ponto de equilíbrio para a expansão de capacidade, um exemplo para você. Bom, uma empresa gráfica especializada está investindo em uma nova máquina que possibilita fazer impressão de alta qualidade para seus clientes. A demanda para esse tipo de impressão está prevista para ser cerca de 100 mil unidades para o ano 1 e de 220 mil unidades para o ano 2. Aí é que começam os problemas. A capacidade máxima de cada máquina que a empresa vai comprar para processar essas impressões é de 100 mil unidades por ano. Então a gente já imagina, no primeiro ano 100 por 100, ok, mas na segunda vai ser 220, eu tenho que comprar quantas máquinas? Dá para comprar duas que vai voltar 20 mil. Então tem que comprar 3, eu já começo a ter uma sobra de capacidade aí. É bom a gente ficar atento a esse tipo de coisa. Elas possuem um custo fixo de 200 mil por ano e um custo variável de processamento de R$1 por unidade. A empresa acredita que será capaz de cobrar R$4 por unidade para produzir tais impressões. E aí nós vamos à questão. Qual será o lucro que a empresa deverá obter nos anos 1 e 2? Então, se a grosso modo você olha assim e fala, pô, produzir 100, eu ganho X, produzir 220, eu vou ganhar X,
2x, 2,2x, né? Que daria ali os 20% a mais. Mas não é bem assim e nós vamos ver como é que isso funciona. Então aí eu tenho, ó, a demanda do ano 1 igual a 100 mil unidades, portanto a empresa deverá necessitar de uma máquina. Então o custo de produção dela vai ser o custo fixo para uma máquina, mais o custo variável, vezes 100 mil. O custo variável, então para cada unidade eu tenho aquele custo variável, que no caso nosso é 1. Então como é que fica a conta? Eu tenho um custo fixo de 200 mil, que já está lá, produzindo ou não, mais o custo variável. Como eu imagino vender 100 mil unidades, eu tenho 1 vezes 100 mil. Então vai dar 100 mil. 200 mil de custo fixo mais o custo variável vezes a produção vai me dar 300 mil reais de custo de produção. Então, qual vai ser a minha receita? Eu tenho demanda versus preço. Então, se eu tenho uma demanda de 100, né, eu imagino que é uma demanda de 100 mil, vezes o preço que eu quero vender, eu vou ter, então, 400 mil de receita. E aí a gente vai auferir qual vai ser o lucro final desse processo aí. Lembrando que nós estamos falando de lucro operacional, tá? Bom, então o lucro vai ser 400, que é toda a receita que eu peguei, menos todos os custos que eu tive, que dá 300 mil. Então eu fico com lucro de 100 mil. Show de bola, perfeitinho, bola para frente. Mas chega o segundo ano, e aí eu tenho 220 mil unidades de demanda. E aí eu, fazendo de novo as contas, eu tenho lá. Agora eu vou precisar de 3 máquinas. Então eu tenho lá, primeiro, meu custo. Opa, peraí, isso mesmo. Então, ó, 220. Portanto, a empresa necessitará de 3 máquinas, mais o custo variável, vezes 220 mil unidades que eu pretendo vender. Então eu tenho 3 vezes 200. Lembra, o custo fixo de cada máquina é 100, é 200 mil. Então eu tenho 3 vezes 200, que já vai me dar 600 mil de custo fixo. E aí eu tenho mais o meu custo variável vezes o número de unidades que eu pretendo vender. Então eu vou ter 1 vezes 220 mil. Então eu tenho 220 mil. Somando os 600 mais os 220 mil, vai me dar um total aí de 820 mil de custo de produção. Show de bola, professor! Vamos lá, tá bacana. Então eu aumentei meu custo aí. Eu tinha um custo de 300 mil, subiu para 820 mil. Receita. Eu tenho a demanda versus o preço. Aí a minha demanda é 220 mil unidades. E aí, vezes 4, que é o preço de venda, eu tenho 880 mil. Qual é o lucro dessa história? 880 mil menos 820 mil vai me dar um lucro de 60 mil. Então a nota aí está dizendo, né? O lucro no segundo ano será mais baixo em razão do custo fixo extra, com o investimento de 2 máquinas extras. Então, eu tinha lá atrás 100 mil unidades, eu tinha um custo de 200 mil dividido para 100 mil unidades. Se eu tivesse uma previsão de venda de 300 mil unidades, provavelmente o meu lucro subiria na mesma proporção. Mas como o lucro foi de 220 e eu tive que comprar 3 máquinas, eu tenho ali 80 mil de sobra, de custo fixo e sobra de capacidade, eu tenho que diluir nas minhas operações, em todo o meu, todas as unidades vendidas. E por isso aumenta o custo fixo por unidade vendida. Por isso, no final, em vez de eu ganhar mais, eu vou ganhar menos, porque tem lá 80 mil que eu estou colocando na minha conta, e essa conta é minha. Professor, tem alternativa para melhorar isso aí? Tem, aumentar o preço, né? E aí eu subo de 4 para 5 para 6 até achar quanto que dá, porque senão eu não consigo fazer. Show de bola? Então, turma, essa foi a nossa 4ª e última parte sobre o projeto de rede de operações produtivas. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido bacana. Dá o seu like aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Fazer igual a galera, né? Ative o sininho, porque eu sempre estou postando coisas novas lá com relação à administração. Eu acho que é material importante para você que almeja cursar administração, que esteja cursando administração, ou que almeja pelo menos entender um pouco de administração, né? Porque isso só engrandece a gente, aumenta as nossas capacidades.
nossas competências, na verdade, né? Falando de capacidade. Então fica aqui o meu abraço, fique com Deus, fique bem e até a próxima.